O que dá mais dinheiro no agro? Adensar a lavoura ou não adensar? Qual espaçamento você vai dar entre as linhas? Vamos privilegiar a produtividade por pé ou a produtividade por hectare? Sob um aspecto de visão econômica, o que é melhor? Fique conosco, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho e vamos gerar a tomada de decisão precisa. Vamos acabar com o achismo. Vamos fazer o produtor brasileiro ganhar mais dinheiro, minha gente! Olá, 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 empresários do campo! Qual que é o melhor espaçamento para a sua lavoura, para o seu pomar, para o seu cafezal? Fique conosco que hoje nós vamos abordar alguns temas para lhe ajudar nessa decisão. Sempre lembrando que as nossas análises têm um cunho exclusivamente econômico, de retorno sobre o investimento para favorecer a sua tomada de decisão e garantir a renda do produtor rural que fica e sua muito trabalhando no campo. Então vamos direto ao exemplo na tela! Bom, então aí temos os dois exemplos, como de praxe, o caminho que você de casa vai querer seguir. O caminho da direita ou o caminho da esquerda? Começando pelo da esquerda, vamos ter um pomar com um adensamento menor, portanto maior espaçamento entre pés e por linhas, em contrapartida ao pomar da direita, como a gente já ilustrativamente caracteriza pelas figuras que aparecem para você aí na tela. Inclusive, para efeito ilustrativo do nosso exercício, nós estamos tratando aqui de uma lavoura, um pomar de citros, um parque citrícola, mais especificamente de tangerina, trazendo inclusive alguns valores reais que foram observados em anos recentes. Então, qual escolher? Menos adensamento à esquerda, mais adensamento à direita. Se fosse o seu cafezal, se fosse o seu pomar, se fosse a sua lavoura, qual você escolheria quando a gente olha simplesmente pelo ângulo de maior ou menor adensamento? Mas vamos transformar nossas análises em análises econômicas, porque no fundo são elas que devem basear a sua decisão caso você queira optar por estar na agricultura, vislumbrando o maior retorno, o maior din-din, o maior retorno para o seu bolso. Então, à esquerda, pomar, onde nós temos um espaçamento de 8 por 4 metros, o que vai perfazer o total de 312 plantas por hectare. Já à direita, temos um espaçamento de 7 por 3 metros, o espaço entre pés de árvores, e traz mais pés por hectare, aproximadamente 476 pés por hectare. E nós sabemos que quando a gente adensa mais, existe uma maior competição por nutrientes, por luminosidade, até por manejo, né? A capina que você faz está sendo muito bem feita diante de um pé em relação ao outro, coroamento e etc. Enfim, trazendo a informação que o agrônomo nos traz, que é o quê? 1,39 caixas por planta de produtividade aqui à esquerda, em contrapartida a 1,13 caixas à nossa direita. Então aqui, caixa de citros, 40,8 quilos. O que é melhor para você, se fosse dono, o presidente desse agronegócio, o empresário que precisa tomar essa decisão? E vamos aqui à placa de informação, mais informações sobre o exercício, que de fato a gente precisa entender a ponta do custo. A produtividade junto do preço de mercado nos traz uma foto da receita. Aqui nós precisamos entender os tratos culturais na forma de custo, de dinheiro equivalente. Temos aqui como custo por hectare do primeiro pomar aproximadamente R$ 17.129. Em contrapartida, a R$ 22.158 para o mais adensado. Bom, ficou fácil. Agora é hora de pegar a calculadora, fazer as contas e partir para a tomada de decisão. Trazendo as informações novamente. O que você prefere, o da esquerda ou o da direita? Vamos facilitar a sua vida, fazer os cálculos para você, para que de fato você, como um bom presidente, um bom dono de empresa, foque nas coisas que dão dinheiro, na estratégia, na tomada de decisão. Sobre o aspecto de custo por caixa, nós temos aproximadamente R$ 39,50 por caixa, em contrapartida aqui a R$ 41,20 no exemplo 2. Então vamos ao lucro percentual.
qual que é a margem de lucro que nós encontramos aqui em cada um dos exemplos. É 21% de margem de lucro aqui no exercício, no exemplo número 1, e aproximadamente aqui 17% de lucro no exemplo número 2. Um pomar de maior lucratividade à esquerda, obviamente com uma produção menor, entretanto com um custo por caixa proporcional menor, a gente ali numa lucratividade menor no segundo exemplo, no segundo destino, de 17% aí a lucratividade por hectare total agrupada, e agora você já é capaz de tomar aquela decisão sem choro nem vela, inclusive com o nosso cronômetro na tela aí, para não deixar você optar pelos retornos depois e sim agora. Então vamos lá, 3, 2, 1, passou o pedágio! Qual que é a sua escolha? Menos adensado à esquerda, mais adensado à direita. E vamos olhar mais dados, detalhar a análise para ver se de fato a sua decisão foi a decisão coerente com o maior retorno. Então, como dito, no primeiro exemplo temos aí aproximadamente 433 caixas no total sendo produzido, um custo de 17 mil, como já verbalizado, inclusive uma receita por hectare de 22 mil reais. No segundo exemplo, temos mais produção, aproximadamente 538 caixas produzidas, temos um custo por hectare maior, mas também uma receita por hectare proporcionalmente maior em função justamente da maior produção de caixa. E é aí que a gente traz um lucro absoluto por hectare. No primeiro exemplo, de 4,5 mil por hectare. Já no segundo exemplo, 4,7 mil. Então, ainda que no segundo exemplo a gente tem uma lucratividade percentual menor, como a gente está saindo de uma receita maior, o lucro absoluto por hectare no segundo exemplo acaba sendo maior que no primeiro exemplo. E aí, questiono, vai mudar a sua decisão ou não vai mudar? Já escolheu a decisão correta? Não escolheu a decisão correta? No mundo de negócios isso não é uma decisão fácil. No mundo agrícola, menos ainda. Qual que seria a recomendação da Perfarm nesses casos específicos? Nesse caso específico, não que isso valha para toda e qualquer decisão de adensamento que você precisa tomar por aí afora, nesse caso nós escolheríamos a estratégia da esquerda, ainda que ela, em lucro absoluto, em dinheiro voltando para o seu bolso, traga menos do que aquela estratégia da direita. Não podemos analisar, neste caso específico, somente pelo dinheiro voltando para o seu bolso. Vamos olhar e tirar algumas informações da frente, para sim, agora, a gente conseguir decidir. Você prefere tirar 17 mil do bolso para ver 4,5 mil voltando, ou você prefere tirar 23 mil do bolso para ver 4,7 mil voltando? Embora os resultados são muito parecidos, a gente tem essa estratégia da esquerda como uma estratégia de maior retorno sobre o investimento. Numa economia onde os rendimentos estão cada vez menores, inclusive numa atividade agrícola onde lida-se com muito dinheiro, o que nós trazemos como boas práticas de gestão nessa videoaula de hoje? Maiores investimentos requerem melhor gestão, porque o tombo aumenta, é mais risco, e proporcionalmente a gente sabe que o lucro tem que vir acompanhado desse maior risco. Então, maiores investimentos requerem mais lucro. Precisamos ter mais retorno absoluto quando aumentarmos a quantidade de dinheiro que nós tiramos do bolso. Então, não adianta analisar sobre um ângulo e não analisar sobre o outro. Lucro isolado não é tudo. Produtividade, menos ainda. A gente tem uma situação aqui onde temos um segundo talhão mais produtivo e não é o de maior retorno sobre investimento. Embora temos um primeiro talhão mais lucrativo e não é necessariamente mais lucro em dinheiro absoluto. Então tudo isso precisa ser analisado no seu agronegócio. E você pode acompanhar mais conceitos aqui conosco para ter certeza que você está buscando o maior retorno. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.